parte A. Eu tinha trocado, eu mandei para o irmão, depois eu falei com o Jorge, eu mandei um tema, só que eu mandei o segundo da próxima quinta, e era esse primeiro aí, que é o verso, nós falamos só sobre o verso 1. No verso 1, quem nos acompanhou aqui, sabe que nós tratamos sobre a igreja de Sardes, seu aspecto geográfico, a sua cultura, o seu poder, e agora nós vamos partindo aí para essa outra parte, muito importante. Ser vigilante, não é isso? Vamos lá. E confirma os restantes que estão para morrer. Ser vigilante e confirma os restantes que estão para morrer. Nós falamos acho que foi na mensagem passada, não sei se tem um tema aí dela, da antiga, nós falamos na mensagem passada, obrigado, falamos na mensagem passada que Sardes era uma igreja que estava morta, uma letargia espiritual tremenda, fria, e que na verdade ela estava sem vida. E aqui vocês podem analisar que João, na autoridade do Espírito Santo, ele vem trazer uma temática muito importante, que ele diz, ser vigilante. E eu quero que você atente bem, não converse, mas que você possa analisar isso. Observem bem que, antes de nós entrarmos, nós temos aí os apontamentos, coloca lá na tela, os apontamentos para os irmãos acompanharem, desse versículo parte A, versículo 2 parte A. Primeira coisa, a importância da vigilância. A importância da vigilância. Nós colocamos aí a necessidade da vigilância. A importância é o tema do versículo 2, mas a necessidade. Nós podemos analisar que esse verbo vigiar, ele quer dizer estar atento a alguma coisa. Ele quer dizer que você deve velar. Velar. E quando você analisa, a vigilância, ela aponta para uma preocupação, ela aponta para uma diligência. Isso aqui é sério, meus irmãos. Ouçam bem, igreja, irmãos. É sério porque muitos casamentos, muitos ministérios já foram derrotados simplesmente por causa da falta de vigilância. Falta de vigilância. Às vezes tem irmão que ele ora muito, tem irmã que ora demais, tem irmão que jejua, mas não tem vigilância. E essa falta de vigilância é que compromete a sua vida. Conversas indevidas, amizades comprometedoras, e isso vai sorrateiramente lhe agarrando, lhe prendendo, e às vezes uma simples falta da vigilância colocou toda a sua vida em derrota. Toda a sua vida em derrota. Por isso que você tem que estar atento, você tem que estar em vigilância, você tem que estar nessa diligência. Eu conheço hoje pastores que choram porque perderam o ministério. Eu conheço hoje homens que choram porque perderam as suas esposas. Ou, ao contrário também, esposas que choram porque perderam o marido. Eu conheço pessoas que as amizades foram quebradas por causa de conversas indevidas, falta de vigilância. Vigia a tua boca, vigia teus olhos, vigia a tua fala, vigia teu comportamento, vigia tuas amizades, vigia tudo na tua vida. Caso contrário, vai ser comprometedor para você. E aqui nós podemos analisar, coloca aí na tela, Jorge, Colossenses 3, verso 22. Vamos lá, só para os irmãos terem uma ideia. Colossenses 3, 22. Diz aí, vamos lá. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, Isso. mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Temendo a Deus. Então percebam que há toda essa exigência para que a vida ela transcorra bem. Então nós estamos falando aqui que cidades já foram destruídas por falta de vigilância,
nós podemos analisar aqui que essa falta de vigilância, ela vai colocar a sua vida em perigo. Então, muito cuidado. Quando você for falar algo, vigie, procure saber se aquela pessoa com quem você está falando, ela é confiável. Quando você, às vezes, tem pessoas, irmãos, tão maldosas, que você diz assim, olha gente, isso aqui, eu quero que fique só aqui porque fulano disse isso, mas eu queria dizer assim. Aquela pessoa pega o que você diz e monta toda uma estrutura errada, diabólica, só para destruir a sua vida. Então, muito cuidado, vigie muito, assim você vai ter todo um sucesso na sua vida, quando você refreia a sua língua, quando você procura ouvir mais e quando você é vigilante. Então, você tem aí nos nossos apontamentos essa primeira colocação, volta lá, Jorge, a primeira colocação da necessidade de vigiar. Se você não vigia, você cai. Observem bem que nós colocamos aí esses apontamentos e o primeiro trata sobre a necessidade de vigilância. Segundo, nós temos o significado do verbo. Eu já coloquei aqui de início que é estar atento a, é velar, é ver algo, olhar para algo, contemplar. Mas é interessante que esse verbo aí, gregoreu, no presente do indicativo, quando nós atentamos para ele, no texto, na verdade, está no tempo presente, voz ativa, e o particípio, ou seja, está falando de uma ação contínua. Você não pode pensar em vigiar apenas um mês, não pode pensar em vigiar apenas 2 dias. Aí é o nosso particípio presente, que seria o nosso gerúndio. Ele está dizendo, olha aí, ser vigilante confirma os restantes que estão para morrer. Você tem lá ginor, você tem lá em cima gino, que é ser, esse aí é o verbo to be também, né? Que é o verbo ser, você tem lá em cima, olha lá, isso, e você tem em seguida o verbo vigiar, que aí é o segundo, pode marcar lá ele, isso, aí você tem o segundo verbo. Essa terminação lá, que é um ômega com ni, é um particípio presente, ok? Gregoron, ele está dizendo, vigia em todo tempo. Enquanto vocês estão fazendo, muito interessante que o particípio no grego, não tem isso aqui no português, só no grego. Então, esse particípio aí, é que durante a ação do verbo principal, está cantando, está vigiando, está orando, está vigiando, está falando, está vigiando. Então, durante toda a ação de um verbo principal que você está fazendo, está vigiando. Então, ele está dizendo ser vigilante, constantemente vigiando. E esse verbo aí no presente do indicativo, mas ali está no particípio, se vocês analisarem, quer dizer assistir. É tão interessante, olha a ideia é assistir. Assim como você tem detalhes quando está assistindo algum documentário ou um jornal, as irmãs que assistem novela, que não perde um capítulo, aí ela assiste, ela não é? Ela coloca os olhos não perde, ela não quer perder um detalhe. É isso que é vigiar. Vigiar é não perder um detalhe. Olha como isso é lindo, gente. É não perder um detalhe. E é mais interessante vocês analisarem que esse verbo aí, ele também dá a ideia de estar acordado. Digam comigo, estar acordado. Pronto, você não pode ser um crente. Tem crente, irmão, que ele pode observar, tem crente que vem para a igreja, todo tempo ele é assim, dormindo, é aleatório, é à toa. Tem crente que é à toa. Tem irmã que é à toa, tem irmã que é toda, ela vê o marido dela, um monte de amizade com mulher, ela nem liga, a pessoa manda seu marido, mas assim mesmo, cada pessoa é à toa, é a bestada velha. Do mesmo jeito tem homem, entendeu? Do mesmo jeito tem homem. E veja bem, vigiar é estar o quê? É acordado, é assistir. Se um pequeno descuido, você perde todo o detalhe. Isso é muito importante, irmãos. É muito interessante. Eu vou dar um exemplo na Bíblia, do capítulo 25. Observem bem
que quando você analisa a parábola das virgens, a Bíblia chama elas de prudentes. É claro que a parábola diz que todas dormiram, mas vocês podem observar que algumas delas eram prudentes porque elas estavam mantendo as lâmpadas com azeite. 5 prudentes, 5 loucas. Então, esse verbo aqui, ele quer dizer estar acordado ou agindo como um vigia. O vigia é aquele que não dorme, a noite toda ele fica assistindo. Na vida espiritual você não pode dormir. Qualquer vacilo na vida espiritual, o fracasso entra. É por isso que lá em Efésios, pode colocar aí na tela, 5,14, a Bíblia diz: desperta tu que dorme. Tu não pode dormir, meu irmão. Se você dormir, esse mundo pecaminoso, esse mundo cruel, esse mundo desgraçado, ele vai dominar a sua fé. Está aí, cadê? Efésios 5,14. Se você dormir, se você cochilar, você vai perder. Então, observem que esse verbo vigiar, ele está falando de você estar sempre assistindo, de você estar sempre acordado. Você não pode cometer vacilo na vida espiritual. E aí, quando, olha aí, por isso diz: desperta tu que dormes e levanta-te dentre quem? Os mortos. Eu não posso viver, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, eu não posso viver como um crente vivo, sendo dominado pela morte. Eu tenho que estar esperto, eu tenho que estar acordado, eu tenho que me levantar, eu tenho que me despertar. Então é muito interessante. E isso aqui é particular, isso aqui é individual. Ice, ele diz que a escatologia, ela é pessoal. O que é a escatologia pessoal? É que você tem que entender que a vinda de Cristo, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, é para você. Então quem tem que despertar é você. Não é meu dever, como pastor Oziel, ficar te acordando. Não, eu tenho que tocar a trombeta, que é a Bíblia Sagrada. Eu tenho que ensinar, que é o que eu estou fazendo. Tenho que orar por vocês, que é o que eu estou fazendo. Mas eu não posso, em momento algum, viver acordando você, mandando você vigiar. Quem tem que vigiar é tu. 24 horas é tu que tens que ficar acordado, vigiando. Não, eu vou ficar esperto, eu vou ficar acordado aqui, eu não vou dormir. E só para você não dormir, quem vai te ajudar é o Espírito Santo de Deus. Por quê? Se você dormir, meu irmão, aí você vai totalmente comprometer a sua vida de fé e de comunhão com Deus. Então, queridos, não brinquemos, levemos a sério a palavra de Deus. Por quê? Coloca aí 3:11, aliás, 2:11 de 2 Coríntios. Vamos lá, só para os irmãos terem uma ideia. 2:11 de 2 Coríntios. Vamos lá. Por que você tem que estar sempre acordado? Olha aí. Porque não ignoramos os seus ardis. Ou seja, eu não posso ignorar as tramas, eu não posso ignorar as montagens de Satanás. O Satanás não brinca. Lá em 1 Pedro 5,8, ele pode colocar aí também na tela, ele anda como? Ao nosso derredor. Então, qualquer vacilo meu, se eu dormir, eu vou já falar isso daqui a pouco, ou se eu cochilar, aí pronto, a derrota entra. Eu estou falando aqui para líderes, para irmãos, para irmãs, para jovens. Eu estou falando para o crente que quer ir para o céu. Se você não vigiar, olha aí 1 Pedro, como é que diz? Sede o quê? Sóbrio. Mas vamos, só quem está no culto. Irmão, eu prego o dia todinho, eu falo para todo lado. Tem irmão que fala, parece que está morto. Parece que está morto, eu falo é alto, é gritando. Tem dia que eu estou cansado, meu peito doendo. Mas na hora que é para as coisas de Deus, não, eu faço as coisas de Deus com prazer. Como é que diz lá? Pronto, parabéns. O que é sóbrio? O que é sóbrio? Vocês sabem o que é sóbrio. Isso aí é a coisa mais simples. Pronto, que não está bêbado, irmão, que não bebe cachaça. Não se embriaga, não é assim? Aí ele diz, sede sóbrio e fazer o quê? Diga bem forte, faz o quê? Então vigia, irmã. Vigia, varão, vigia, varoa. Tem irmão que ele é o seguinte, dia desse eu preguei, aí um irmão
na internet, eu vou já falar isso. Olha, eu sou forte, eu não sei o quê. Nada, tu não presta para nada. Nenhum de nós. Tu pode ser crente, tu pode ser mulher de oração, mas tem dentro de tu um bocado de janelinha que na hora que tu abre ela, o vírus entra no teu computador. Não é assim? Ele entra no teu computador. Basta uma janelinha, basta uma coisinha. Um pendrivezinho contaminado já contamina tudo. Assim é a vida espiritual. Se você não vigiar, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Vigia. Vigia a tua língua. Às vezes tem irmão, às vezes tem irmã. Irmão, e por que eu prego isso? Eu digo para Deus, Senhor, por que tu não me dá essas mensagens que esses pregadores traz? Pronto. Só que agora tem um aí que o irmão disse para mim, que ele revela, os irmãos vão entrando, ele fica lá dentro do... Eu já conheço um que fez isso. E eu até, na época, eu ajudei a desmascarar ele. Porque na época eu era assim meio doido, hoje não, estou mais controlado. E aí eu descobri que ele era mentiroso. Esse pregador que fazia a revelação. Aí tem um outro que ele bota uma câmera lá escondida, e aí as pessoas vão entrando e ele vai pegando tudinho, e aí depois procura o perfil das pessoas, e aí diz, aqui tem aquela irmã. Irmãos, tem muito bandido no nosso meio. Tem muito bandido, tem homem velho safado, mulher velha safada no nosso meio. Pronto. Se eu fosse dizer para vocês, é tanta coisa, é tanta bagaceira, que o evangelho lá fora está perdendo a essência, por causa dessas coisas. Pronto. Tu não tem que andar atrás disso, tu tem que andar aqui, olha, vigiando. Vigiando, pronto. Não, irmão, tá certo. O que é isso aí? Não, pronto, é desse jeito. A pessoa chegar, dizer uma coisinha para ti, não, irmão, tá certo, eu vou analisar, eu vou orar, Deus vai me abençoar, mas eu estou bem, irmão. Pronto. Olha, se você, às vezes eu estou aqui e tem irmão que chega, em todo o Brasil, eu vou andando aí, pastor, o que o senhor diz do irmão fulano? Aí eu disse, rapaz, o diabo está bem aqui, pertinho de mim. Eu disse, meu querido, é gente muito boa. E pastor, o que o senhor diz do pregador fulano? Direto eles perguntam para mim, pastor, o que o senhor diz do escritor tal? Aí eu disse, a gente fina. Mas ele não errou ali? Eu disse, é assim mesmo, eu também erro. Um dia um chegou e disse, pastor, você viu fulano de tal? Ele colocou o verbo tal no grego, mas não é verbo, é adjetivo. Também na parte tal ele colocou um substantivo, mas não era substantivo, era um verbo. O que o senhor diz? Eu disse, rapaz, às vezes a gente sabe e se complica, às vezes a gente sabe e troca as coisas. Não é não? Não, é muito fraco, o senhor não acha? Ali é só para dizer, o Osiel disse... irmão. Aí pronto, eu disse, querido, é assim mesmo, rapaz, Deus te abençoe, vai em paz. Ele vira as costas e diz, vai, Satanás, que tu quer só complicar a vida dos outros. Irmãos, um homem de Deus, uma mulher de Deus não tem essa postura. E eu vou te dar um conselho aqui, vigie 24 horas. Às vezes tem irmão que vai na tua casa, aquela amiga, e as conversas tão saudáveis, ela deita ali na rede, aí vocês dão gargalhada, bota aqui um café, aí começa a torar, e ela está só colhendo para depois te acabar. Eu conheço muitos que é desse jeito. Então é o seguinte, vira para o teu irmão e diga para ele, vigia, diz aí, vigia a tua casa, vigia a tua língua, vigia as tuas amizades, vigia, porque o diabo ele quer fazer isso. Olha aí, sede sobre vigiar, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o quê? Buscando a quem possa o quê? Então, se você não vigiar, você vai ser tragado. Então, muito cuidado, irmão, muito cuidado, irmã. Quando eu estou pregando isso aqui, é porque eu já vi vida de tantas pessoas comprometidas, de tantas pessoas, até amizade. Vou dizer para vocês, amizade tem limite. Pronto, você tem amizade com o irmão, com a irmã, aí pronto, todo dia tu está na casa dele, toda noite. Aí pronto, vai dar fuxico nisso ali. Vai dar molecagem nessas coisas. Tudo é normal, meu irmão. Ô, irmã, pronto, passou, foi lá, comeu, aí passa mais 3 meses. Irmã, tu não apareceu lá. Não, mas eu vou lá uma hora dessa, é porque eu estou ocupado. Tudo exagerado não presta. Eu nunca vi coisa exagerada, e é porque a Bíblia diz, não te torne frequente a casa do vizinho, porque não vai dar certo. Quando você vê um monte de irmãs, toda hora na folia, pode ir atrás. A fuxicada é grande. Ei, irmão, eu nasci dentro de igreja, já vi tudo isso que eu estou pregando aqui, eu já vi. Um dia eu cheguei na casa do irmão, aí estava todo mundo e um pastor também no meio.
Ele até trabalhava comigo. Aí pronto, e aí, quando eu cheguei, que eu tinha que falar com ele, eu viajei, eu cheguei para falar com ele. Na hora que eu cheguei, eu vi todo mundo desconfiado. Eu disse, eita, o Fuxico estava aqui na roda, da roda de Satanás, né? Assim que é a roda dos escarnecedores. Salmo primeiro. Aí era verdade, pronto, só isso. Aí depois ele mesmo ficou tão diferente que ele chegou para mim e disse, pastor, eu quero lhe pedir perdão, naquela hora eu nem chamei aquele irmão para lá, aí eu estava ali sentado na porta de casa, sentou em porta de casa, pode esperar, meu irmão, em beira de rua, pode esperar, toda hora passa um, não é assim? Toda hora passa um, e aí colega, e aí Siá? Aí senta, aí nesse negócio de Siá, aí é que a bagaceira entra. Então, muito cuidado com essas questões, essas amizades. Olha, tem mulher que até é gente boa, de repente ela pega uma amizade com uma mulher tão ruim que ela fica ruim, que até o marido fica dizendo assim, meu Deus, a minha esposa mudou tanto, que ela fica assim, deixa de ser besta, esse teu marido, aí tu tem que ser assim. Aí pronto, aí contamina. Muito cuidado com essas coisas. Tudo, irmão, tem limite. Tudo tem limite. Pronto, olha, eu sou pastor aqui, onde uma irmã chegou para mim e disse, pastor, está aqui meu carro, eu queria que o senhor fosse. Eu disse, meu querido, muito obrigado, Deus abençoe, muito obrigado. Depois eu vejo aí, eu vou lá. Por quê? Porque é o seguinte, amanhã pode acontecer algo com essa pessoa que eu precise disciplinar ela, ou que eu precise falar a verdade. E aí o que acontece? Na hora que você falar, naquele dia eu lhe emprestei meu carro. Naquele dia você esteve lá em casa e eu lhe emprestei 3.000 reais. Então, não faço isso. Pronto, meu irmão, tá bom, meu irmão. Pronto, um dia desse o irmão me ligou, pastor, eu tenho aqui um dinheiro para emprestar. Eu confiei de emprestar só para o senhor. Eu disse, irmão, bote no banco, que lá tem de juro, vai ser melhor para ti. Não, mas o senhor me dá só um pouquinho. Eu disse, não precisa, irmão. Irmão, tudo de repente dá problema. Então, é melhor você vigiar. Vigie, pronto, tudo normal, pronto, é desse jeito. Tem que fazer como um amigo meu, que nós estávamos lá, um irmão. Lá em Corotá tem esse irmão. E aí, conversando, e já 12 e tanto da noite, o dono da casa doido para ir dormir. Aí ele pegou, entrou e trancou a porta e jogou a chave. Vocês ficam aí, se vocês quiserem beber alguma água, aí vocês entram, mas eu já estou dormindo, viu? Aí pronto. Tudo tem limite, não adianta você estar exagerado, não. Tudo exagerado dá fuxico. Então vigie tuas amizades, vigie tuas conversas. Tem aquela irmã no trabalho que é sua amiga, pronto, trate ela bem, minha querida, tudo bem? Pronto, é aquele irmão que é seu amigo, trate bem, mas sem exagero. Muito cuidado, vigie, porque o diabo, ele se vale. Por que eu estou dizendo? Porque todo mundo tem uma fraqueza. Eu vou já falar isso aqui. Aqui não tem um crente aqui dentro, nesses daí tudinho que estão de gravata bonitão aí. Não tem um aqui, até eu, não tem um aqui. E os pastores, tudinho que estão me ouvindo aí no Brasil todo, e vocês, tudinho, não tem um aqui que não tem uma fraqueza. Não tem, olha, um homem desse tamanho aí, grandão, tem a fraqueza dele. Não é assim? É todo o povo, não venha com essa aqui, irmão, o homem não tem. Se vocês pegarem, eu já li os grandes homens de Deus, e eu li as histórias dele, e conheci as fraquezas de todos eles. Às vezes não é fraqueza de mulher, mas é fraqueza de orgulho. Às vezes não é fraqueza de orgulho, é fraqueza de egoísmo. Às vezes não é fraqueza de egoísmo, é fraqueza de humilhar os outros, de prepotência. Às vezes não é fraqueza de mulher, mas é fraqueza de poder. Tem uns que são loucos, é por poder. Tudo é uma fraqueza. E o diabo entra onde? É nessa fraqueza. É desse jeito. O diabo, ele sabe o teu pontinho fraco, as tuas coisinhas fracas, ele gosta. Pode observar, se tu é aquele crente que é louco por mulher nua nos vídeos, na internet, na hora que tu abre o celular, o diabo já te bota logo. Aí, eu não queria ver Jesus, né? Assim. Eu não quero colocar coisas mais diante dos meus olhos. Mas é a primeira coisa que o diabo bota. Aí é que tu tem que resistir. Mas todos nós temos uma tentação. Eu me lembro quando eu fiz hipnose, o autor dizia, se você pegar um copo de cachaça, na hora que botar para um alcoólatra, basta colocar o copo e bater assim. Bata no balcão que ele já vê a cachaça. É desse jeito. Ele já vê. E aí qual é o segredo para vencer? Olhar mesmo, olhar e resistir. Porque tem gente que diz, eu vou fugir. Quanto mais tu foge, mais você está tendente
a esse fracasso. Encare com realidade. Pronto, não, Deus está aqui em mim, eu vou vencer em nome do Senhor Jesus. É assim. Então, observem bem que esse é o sentido. E eu coloquei aí para os irmãos analisarem que esse verbo no aspecto metafórico é ser cauteloso, é tomar cuidado. E aí você tem que analisar que a negligência, ouçam bem, a negligência e a indolência faz com que você seja destruído e pego de surpresa. Então, não descanse, vigie 24 horas, peça para Deus, Senhor me ajude, Senhor me orienta, Senhor me guarda, porque senão vai destruir a sua vida. Jesus, no sermão, lá no Monte das Oliveiras, ele falou muito desse verbo, mas ele usou 2 vezes. Coloca aí Marcos 13, 35 e o verso 37. Vamos lá, olha aí a palavra de Deus, como é que diz? Vamos lá. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se é à tarde, se é à meia-noite, se é ao cantar do galo ou se pela manhã. Então, observem bem que Jesus Cristo, ele está aí o 37 agora, vamos lá. E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Então, pronto, irmãos, Jesus está voltando. Quem crê nessa verdade? Jesus está voltando. Então é hora da igreja vigiar. Vigie tudo, meus irmãos. Há tantos crentes que estão fracos, derrotados na igreja, por falta de vigilância. Muito cuidado, vigie. Então, vocês podem analisar aí que a negligência, a indolência, na verdade, ela vai trazer a derrota. Agora, quando você vigia, olhe bem, quando você vigia, nenhuma calamidade, nem algo destrutivo que venha repentinamente, pega você de surpresa, porque você diz, não, eu já estava preparado. Esse é o segredo, essa é a importância de você vigiar. Vigie bem as suas amizades, vigie bem, tudo vai vigiando e assim por diante. Mas vamos colocar, volta lá para os apontamentos, Jorge, para me seguir bem direitinho, para os apontamentos, vamos lá. Então, o perigo de você não vigiar, você já sabe, é a necessidade de vigilância, significado de vigilância, derrotados pela falta de vigilância. Quem é forte aqui? Quem é forte? Eu sou forte. Olha aí. É o senhor? É? É lá, né? Pronto, ele está dizendo, nenhum de nós somos fortes. Se nós fôssemos fortes, Paulo não ia dizer para nós, Efésios 6:10, fortalecei-vos no e na força do seu poder. E Paulo diz em 2 Coríntios 12, quando eu penso que estou fraco, é que eu estou, porque ele diz, a minha graça te basta. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês, agora vamos começar aqui, olhe para cá. Irmãos, às vezes a derrota vem, não é porque nós somos fracos, é porque nós nos achamos fortes. Nós nos achamos fortes. E aqui que eu quero dizer para vocês, vamos analisar. A cidade, e eu falei no início, em aproximadamente 449, ou melhor, 549 a.C., teve a primeira derrota de Sardes. Sardes ficava em uma colina íngreme, era inexpugnável. Sardes era impenetrável. Se vocês analisarem a história de Sardes, os muros, os portões, tudo era pesado, porque ninguém conseguia entrar, ninguém conseguia penetrar. Era uma muralha forte, estava em uma colina, o muro era forte, os portões. Ela venceu muitas forças contrárias, porque Sardes era bem estruturada, era uma cidade invencível. Só que eu disse agora há pouco, a história nos mostra, ela tinha tudo, parecia invencível. E Sardes passou a descansar, passou a ter excesso de vamos lá, digam bem forte, excesso de confiança. O que acontece? Muros fortes, era habitando em uma colina, colocado em uma colina íngreme, ninguém conseguia penetrar, vários tentaram, mas essa cidade de Sardes, conforme Ramsay, ela vai sofrer 2 grandes derrotas.
Uma no tempo do rico Croesus, e a outra derrota que ela vai sofrer é no tempo de Arqueus e Antíoco. Então, a primeira em 549 a.C. e a segunda vai ser 3 séculos depois. Observem bem uma coisa, pastor, mas se a cidade de Sardes, ela era inexpugnável, era forte, impenetrável, o que aconteceu? Um camarada ágil, sagaz, astuto, ele escalou as montanhas, escalou toda essa muralha e encontrou um ponto frágil lá. Só um pontinho. E esse pontinho, no caso, se fosse constantemente vigiado e não tivesse deixado entrar, ela não perdia a batalha. Mas por causa desse descuido, da falta da indolência, da falta de vigilância, essa cidade não percebeu, o camarada entrou e aí Sardes foi derrotada. 3 séculos depois, aí você pergunta, mas pastor, por que ela então foi derrotada uma segunda vez? Se eles tomaram a lição, eles tiveram a lição, mas depois colocaram a guarnição e acharam que estava tudo bem. Aí um camarada, que na verdade, se vocês atentarem para a história, um mercenário de Creta, ele vai trair e ele vai entrar lá na cidade sem ser percebido, e aí vem a segunda derrota. Qual é o grande perigo e a lição que nós temos aqui? Lá vai. Vocês se lembram que eu falei, uma cidade em uma colina íngreme, uma cidade com portões, uma cidade com muro, uma cidade impenetrável. Por que ela perdeu? Porque ela teve excesso de confiança. Às vezes, eu digo assim, eu estou orando, eu estou jejuando, vem Satanás, para tu ver. Faça isso não. Tu não precisa chamar ele não, que ele vem sem tu chamar. Porque ele gosta de quanto mais tu ora e jejuar, é que o diabo gosta. Para ele chegar para ti. E observem bem, ele não está, essa canela de fogo, deixa ele vir para cá. Essas tuas canelinhas velhas de fogo, ele não está nem ligando para ela. Eu sou marreta de Jeová, vai marretinha. Tu não é marreta de nada, tu não é nada. Jesus orou quantos dias? Vamos lá, coloca aí, Mateus 4. Tem irmão que diz assim, olha, eu tenho tanto fogo, que ele está à distância de mim. Não, tu não tem fogo nenhum para botar ele para a distância de ti. Bota aí, eu vou mostrar na Bíblia. Irmão, eu gosto da Bíblia. É porque o pessoal tem uns que faz zoada. Como é que diz aí? Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Vai. E chegando-se a ele o tentador... Eita! Para aí agora. Jesus jejuou quantos dias? 40. Hein, igreja? Fale aí você bem alto. Ele jejuou quantos dias? 40. E 40 noites. Eita, que ele estava canela de fogo. Ele tinha azeite. Uma Bíblia. Ele tinha azeite. Porque tem irmão que anda com isso, assim. Eu estou tão cheio, cadê tu, diabo? Não faça isso, não entra nessa. Eu não estou falando de qualquer pessoa, eu estou falando de quem? Eu estou falando de quem? De Jesus. Eita, meus irmãos. Orou e jejuou quantos dias? E o diabo foi lá? Foi ou não foi? E cadê agora? Mas ele não tinha tanta unção, tanto poder, e o diabo encostar nele. O diabo, irmão, ele não quer saber de quem ora, de quem lê Bíblia. O diabo é o diabo. Quem tem que vigiar é você. O trabalho do diabo é destruir o que Cristo fez em nós. E se ele ousou tentar a Jesus, aí ele não vai me tentar e te tentar. Mas esse daí é o bichão que está do lado de fora. 24 horas, pronto. Pronto, toda hora ele vem. E por que ele vem, pastor Zéu? Qual era aí a vulnerabilidade, o ponto fraco nesse momento de Jesus? Vamos lá. Fale bem alto. Qual era?
Fome. Qual era? Fome. E teve, e o diabo vai tentar Jesus aonde? Na área que Jesus estava vulnerável. A cidade de Sardes, ela foi derrotada porque ela tinha só um quê? Às vezes tu não é tentado por mulher, mas o teu orgulho, tem irmão que tem orgulho, e é bem aí que o diabo entra. Ele vai botar para tu ser mais orgulhoso, mais orgulhosa. Tem irmão que é tão vaidoso, vaidosa, que aí o diabo diz, eu vou trabalhar, desgraçado, é nessa tua vaidade. Tem uns que gostam de dinheiro, aí o diabo diz, eu vou botar mais desejo em dinheiro em tu, bicho ruim, para tu se complicar na obra. Tem uns que gostam de fuxico, todo dia o diabo manda um fuxiqueiro na casa dele, por dois fazerem par, para sair acabando com todo mundo. O diabo sabe o teu ponto fraco. E aí o que acontece? Todos nós temos um ponto fraco. Tiago 1,14. Coloca aí. Esse daí é o que está do lado de fora. Mas por que o diabo vem a mim? Por que o diabo vai a tu também? Olha o que Tiago diz. Vamos lá. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Porque a natureza pecaminosa, mesmo o espírito entrando em mim, aí você pergunta, pastor, e por que tem uma briga dentro de mim, tem um duelo dentro de mim? Por que eu sou doido por mulher, eu já sendo casado? A gente diz assim, é porque tu não é bem convertido. Ainda que tu seja convertido e tenha a nova natureza, mas não foi debelada ainda a velha natureza. É aí que você precisa do auxílio do Espírito Santo, da graça e do poder para resistir à tentação. E essa bichinha aí, olha, a concupiscência, ela está lá. Aí já não é o diabo, é do lado de dentro. E quando o diabo sabe que tu tem essa concupiscência, esse desejo descontrolado, ele sabe que uma horinha dessa tu vacila. E é bem aí que ele entra. Por isso que Paulo diz, não ignoreis os seus ardis. E pastor, mas eu fiquei com tanta pena da irmã, ela era tão crente, tão ungida. Eu achava bonito quando ela baiava na igreja. Nunca vigiou. Porque todo crente, tu pode pular aqui dentro, tu pode fazer a zoadinha, mas tu sabe qual é teu defeitinho. E outra, tu não é perfeito, bota isso na tua mente. Porque se nós fôssemos perfeito absoluto, Jesus não tinha morrido na cruz por nós. Ele morreu porque nós somos o quê? Pecadores. E ele sabe que nós somos o quê? Pecadores. É por isso que sempre eu gosto de cantar. De madrugada eu canto aquele hino que é da Guiomar Victor. Pai, segura minha mão, Pai, segura minha mão, eu tenho medo de cair, ó Pai, não deixa não, segura minha mão, eu tenho medo de cair, papai, não deixa não, segura minha mão. Pai, o inimigo é perigoso, ele quer me jogar no chão. Mas eu tenho medo de cair. E papai não deixa não. Aí eu choro, meus irmãos. É assim. Agora se tu amanhecer, acabei de tirar 40 dias de jejum. Vem Satanás. Não, Satanás não vai vir assim não. Ele vai botar uma amigazinha tua bem suave. Aí quando dá fé, tu tá todo enrolado. É assim. É desse jeito. Então, muito cuidado. Porque se você não vigiar, o diabo... Irmãos... Quando a gente lê, tem um texto que eu sempre achei muito, eu diria assim, muito forte na Bíblia. Muito forte, porque quando a gente lê ele, mas é em Colossenses, é porque agora, eu não estou me lembrando aqui dele, mas o apóstolo São Paulo, ele deixa isso bem claro nessa carta de Colossenses. Quando ele diz, eu até fiquei pensando, ele diz, olha, eu quis ir, mas o diabo me impediu. O diabo me impediu. Fico pensando, como é que um homem como Paulo, o diabo impedir ele? Pesado. É pesado, então não brinque. Então você tem um exemplo de uma cidade histórica que ela tinha um ponto vulnerável. E você sabe, não precisa eu te apontar aqui o teu defeitinho, não. Eu só quero te dizer, todos nós temos um ponto fraco. Saiba qual é o seu ponto fraco. Se é dinheiro,
Então você se controle, fuja daquela tentação. Se é bebida, fuja, Senhor, me ajude, Pai. Eu preciso vencer isso. Senhor, é fuxico, Jesus, minha língua é coçando direto para falar mal do irmão. Me arranca essa língua aqui, Jesus. E ele vai arrancar ela. Dão uma língua abençoada. Então, muito cuidado. Peça o controle, peça, pronto, não deixar ser vaidoso, ser vaidosa, porque isso é muito perigoso. É muito perigoso, ok? É muito perigoso. Então, essas duas cidades, quais foram os dois problemas da cidade de Sardes? Confiança excessiva e também achava que a resistência que eles tinham era impenetrável. Então, muito cuidado. Você tem que orar, você tem que buscar a Deus, você tem que clamar ao Senhor, mas como dizia Karl Barth, é quanto mais você se sente fraco e pequeno, que Deus se aproxima de você. Nunca ouse dizer assim: agora há pouco eu tirei 3 horas de oração. Não quer essa besteira não, irmão. Até pregador, tem pregador quando vai pregar, ele anda com isso. Eu nunca ando com isso, irmão. Tem até irmão que me pergunta: pastor, quantas horas o senhor tira? Um dia desse, o irmão na live, porque tem irmão que quer saber tudo da gente, né? Quantas horas o senhor tira de oração? Isso é particular, porque se disser, é tipo um farisaísmo. Agora sempre, irmão, estou sempre orando, porque Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Estou sempre orando. Quantas vezes o senhor já leu a Bíblia? Eu ainda estou lendo a Bíblia. Essa é a nossa vida, é contínua. Então, não é assim? É contínua. Não vá com aquele ar de superioridade, de se achar. Não. É tipo um motorista. Vocês podem observar, os motoristas que mais morrem nas estradas são os que são mais autoconfiantes. Porque se eu sei dirigir bem, eu corro bem, aí pronto. O que tem medo de morrer, não é assim? É o que tem medo. Olha, você pode observar, todo pastor fobista que foba demais em mensagem, ele cai do evangelho. Vocês já observaram isso? Toda irmã fobista na igreja: olha, minha irmã, é porque é o seguinte, aqui não tem nenhuma santa como eu. Hein? É Tessalonicenses 2,18, não é isso? Olha, não tem, aqui eu sou crente, minha irmã. Faça isso não, que tu já está demonstrando quem tu é. Pronto, muito cuidado. Você pode observar, os homens mais valentes estão lá no cemitério, não estão? Os homens mais fortes do mesmo jeito. Então se controle: Jesus, eu não sou nada. Jesus, me ajuda. Oh, Jesus, eu sou tão fraquinho. Senhor, me ajude, eu quero chegar no céu, Jesus. É assim, irmão, eu vejo tantos crentes fobando. Foba com isso. Um dia desse um pastor disse para mim, ele disse: olha, pastor Ziel, eu sou o seguinte, eu pego e eu sou o seguinte, eu não durmo. Eu disse: é zumbi, virou zumbi agora. Ele disse: não, é orando. Eu disse: aí é. Aí pronto, já vem com a foba que te torna pequeno, não é assim? Aí você fica assim: meu Deus, eu não sou crente não. Não é assim? Eu não sou crente, esse homem não dorme de noite. É por isso que meu padrão de santidade não é homem nenhum nessa vida, é Jesus. Eu posso admirar, mas meu padrão de santidade quem é? Porque Jesus comia, Jesus bebia, Jesus passeava, Jesus dormia, Jesus descansava. Ele tinha um momento de oração dele, mas pronto, se vocês analisarem lá no capítulo 8 de Mateus, ele vai dormir. Diz: olha, vamos passar o barco, eu estou cansado demais, eu vou dormir. Ele foi dormir. Pronto, foi dormir. Aí tem irmão: pronto, eu vou só orar. Aí esse irmão diz. Aí eu disse: é mesmo, senhor, é eu. E aí pronto, eu boto meu joelho aqui e disparo. Eu disse: ixi, meu Deus do céu, é pesado demais, mais forte do que Jesus. Ele disse: como assim, pastor? É porque lá no Getsemane, Jesus passou a noite toda orando, mas ele tinha uns intervalos. Não era assim? Ele ia, disse: rapaz, vocês não vão orar comigo, aí voltar de novo. E aí, dormindo ainda. Aí pronto, era desse jeito. Então tem irmão que eles chegam perto da gente, que se eles se engrandecem numa vida que a gente fica pequeno lá embaixo. É uma crença tão grande. E aí pronto. Se vocês analisarem, John Wesley não vivia bem com a esposa. Você lê uma história tão bonita. E aí pronto, eu fui lá no museu dele e contar tanta coisa. Eu perguntei para a mulher: cadê? Não tem uma foto dela aí? Não tem nada. Não viviam bem. Eram brigados.
E aí, se você pegar a história de um bocado, teve um que era, não vou citar o nome dele aqui, porque tem muita gente que admira. Aí pronto, a mulher morreu no hospício e ele fica, eu quero é pregar o evangelho, eu quero é pregar. Enterrem ela, é porque ele não gostava dela. Aí meu padrão de santidade é Jesus, está lá em Hebreus 12:2, olhando firmemente para quem? Para o autor e consumador da nossa fé. Paulo, quando diz em 1 Coríntios 11, sede meus imitadores, assim como eu sou de quem? Então, meu padrão de santidade é Jesus, porque todo homem é falho e todo homem tem um defeito. Às vezes nós estamos aqui todo bonitinho, de palitozinho, e aí pronto, mas todo tem um defeito. Pedro, que era um dos apóstolos, tinha um defeito, está lá em Gálatas 2, mentiu, usou de falsidade. Mas pastor, o Pedro, já cheio do poder, sim, que Paulo teve que fazer o que com ele? Repreender, ele disse, que é isso, Pedro? Que negócio é esse? É isso, muito cuidado. Então, vamos lá, Jorge, coloque aí agora. Lá nos pontos. Então, derrotados pela falta de vigilância. E aí, quando é que você é derrotado pela falta de vigilância? Quando tem excesso de confiança. Excesso de confiança. Pronto, aqui mesmo, aqui é o seguinte, eu sou mulher. Aqui ninguém entra não. Eu quero ver um cabra ruim aqui. Não faça isso. Senhor, me ajude. Depois te joga uma lábia que tu... Rapaz, meu Deus. Eita, irmão, é negócio sério. Caminho seguro. Olha lá, cadê? O caminho mais seguro. Qual é o caminho mais seguro, pastor Aziel? Todo salvo em Cristo não pode descuidar nesse aspecto da vida. Se nós não tivermos cuidado, as astúcias do inimigo, de Satanás, elas podem derrotar nossa vida, nosso caráter, nossa santidade. A vigilância é o caminho mais certo para seguro. Qual é o caminho mais certo para você viver seguro na igreja? Vigilância. Mateus 26, 41. Tudo que eu estou dizendo agora, eu vou fechar com esse versículo bem aí. Cadê? Olha aí, Mateus 26, coloca lá na tela. Verso 41. Palavras de Jesus. Aí Jesus vai mostrar agora quem tu é. Tá bem? Ele vai mostrar quem tu é. Vai lá. Vigiai e orai. Duas coisas, fazer o quê? Vigiai e orai. A ênfase não está no orar, a ênfase está no verbo o quê? Vigiar. Se fosse no orar, a ênfase, ele não está desfazendo do orar, mas a ênfase primeiro vem para onde? Vigiar. Porque às vezes tu ora, mas tu é ruim. Verdade. Eita, irmão, eu já vi irmã, pronto, de oração, as orações zona, aí não vigia, aí quando abre a boca só sai besteira. Eu disse, rapaz, isso é o homem de oração que vocês falam, essa aí é a mulher de oração que vocês falam. A oração, meus irmãos, quem tem um espírito quebrantado, a oração destrói o eu, a oração destrói a arrogância. É esse negócio, olha aí, a ênfase primeiro vem no verbo o quê? Vigiai. Pronto, tu tá orando, mas tu tem que assistir. Olha, assistir toda hora. Meu Deus, não, isso aqui não. Outra coisa, tem um pessoal aí na internet que diz, os crentes andam com medo. Não, a Bíblia está falando desse vigiar, não é você andar com medo de nada. É você saber que você tem uma vida que não pode comprometer ela. É assim ou não é? Vamos dar um exemplo aqui, um soldado. Ele vai para o trabalho dele todo dia, vai ou não vai? Ele vai, mas ele tem que viver como? Vigiando. É assim. Ele tem que viver vigiando. Está aí. Olha, vai lá, como é que diz? Para que não entreis em tentação. Olha, vai lá. Na verdade, o espírito está pronto. Pronto, o espírito que você tem comunhão com Deus, tem tudo. Agora o que é a carne? Mas a carne é fraca. Pronto. A carne é o quê? E nós já fomos transformados para não ter mais carne? Então tu é carne. Diga aí pro teu irmão, tu é carne. Tu é carne. Tu pode orar o tanto que tu quiser, mas tu é carne. Tu é carne. Às vezes, sem tu querer, eu vou só te mostrar o poder da carne. Sem tu querer, tu era do mundo. Aí, pronto, tu hoje tem Jesus. Quando de repente, sem tu perceber, tu está cantando música mundana, sem tu querer. Um dia eu vi um pastor. Essa noite eu queria que o mundo acabasse. Aí, vixe,
tempo da paixão, que ele estava no mundão de meu Deus, né? Assim. Aí pronto. Então, muito cuidado. Carne é carne, não é porque a gente quer, não. Eu já contei aqui para vocês que eu morava em Lago da Pedra e o homem todo dia botava. Eu ainda fiquei até curioso para saber como era o nome do cantor. Porque toda noite eu vinha da escola e quando eu chegava, ele começava às 6 horas. Ele botava a música lá do cantor. Vou voltar para São Luís do Maranhão. E aí eu ficava lá em casa. Olha, Daniel, esse homem dizendo que vai para São Luís. E aí pronto. Aí quando dava fé, eu estava fazendo até lendo a Bíblia. Vou voltar para São Luís. Era assim. Eu disse, Jesus, me perdoe, eu estou cantando a música sem querer. Né? Era desse jeito. Aí pronto, de vez em quando, foi lá que eu deixei a minha amada. Eita, Daniel nunca morou em São Luís. Mas é porque é carne, irmão. Carne é carne. Então não venha com essa para mim, para cá. Aí às vezes você, olha, irmão, eu li um autor que diz: santos que comem feijão e vestem calça jeans. Nós somos santos que comem feijão. Nós não somos santos como o Pai. A perfeição absoluta é dele. É dele. Amados, ainda não somos o que haveremos de ser. Está lá em 1 João 3:2. Mas quando ele vier, nós o veremos e seremos o quê? Semelhante a ele. Não existe essa de tu. Aí é por isso que tem irmã que fica: eu nunca pensei que o pastor, como homem de Deus, fosse fazer isso. Vigia não. Na hora que o pastor começar, porque tem irmã que também quer se fazer de inocente. Tem delas que querem se fazer. Eu nunca pensei que esse homem é carne. É carne. Até tu pode ajudar ele. Ô pastor, deixa de ser vergonhoso, você é o pastor, você ajeite, senhor. É assim. Ô irmã, pronto, irmã, você ajeite, você é casada. Procure seu lugar, rapaz. É assim, ajude ela. Porque às vezes ela está assanhadinha para ti. É assim, tu ajuda. Irmã, tu não está vigiando. Está vigiando, vigia. Pronto, é desse jeito. Minha irmã chegou e disse: ô pastor, você é tão linda. Eu disse: irmã, eu era um homem tão feio. Tão feio, tão feio, tão feio. Aí o que acontece? Eu casei. Ninguém queria, ninguém me queria na igreja. Aí casei. Deus me abençoou. Entrei para o ministério e tudo que a senhora está vendo isso aqui não é meu não. Não é meu não. Se eu fracassar com a senhora, isso aqui tudo perde. Eu não tenho nada para lhe dar. Fico com o seu maridinho. Aí o pastor disse para ela: fica com o seu maridinho que eu não tenho nada para lhe dar. É assim que um homem sincero faz. Pronto, é um galã. A irmã disse: mas tu é bonito. Pronto, teve um pastor que a irmã passou e disse: seu cabelo é lindo. Aí ele passou na barbearia. Rapa, todinho de uma vez. Aí saiu com a cabeça peladinha, que nem tinha passado no vestibular naquele tempo. Então, mas não precisa esse exagero. É só você se controlar, porque a cabeça não tinha nada a ver. Não era assim? Tinha nada a ver. É só ter a moral. Não, tá bem, minha irmã. Também não vai nesse exagero. Tem irmão que é em santidade. Uma vez uma irmã, as meninazinha brincando, aí disse assim, brincando: te peguei. Aí vai lá, dá um beijo no fulano. E aí tinha um auxiliar. Que a irmã disse: te peguei, dá um beijo no auxiliar fulano. Aí a irmã foi lá e deu um beijo. Você me respeite, vagabunda. Você me trata sério, pilantra. Eu sou homem de Deus. Ela disse: irmão, é só uma brincadeira. Eu lhe dei um cheirozinho na sua cabeça. Me respeite, cale sua boca. Deu um mês, ele estava caído em adultério. Irmão, quando você vê, esses mais rígidos são os mais doentes. Os mais rígidos, eu li um autor que diz que quando você vê é uma autodefesa, é porque ele não tem algo realizado, ele queria e ele está fazendo daquele jeito. É do mesmo jeito, quando você vê uma mulher que ela tem uma santidade exagerada, ela tem alguma doença na vida dela. Pastor Osiel, o que é isso? Eu estou lhe dizendo, ela não vive bem com o esposo, ela não vive bem, ou ele não vive bem com a esposa, os dois só vivem de briga, pode ir atrás. Quem diz isso é um pastor amigo meu de um livro de psicologia que ele escreveu. Ele diz: toda pessoa traz seus traumas da família, dos problemas familiares. Então, mulheres que não são bem amadas, que não foram bem tratadas, entraram em casamento mal estruturadas, aí ela carrega aquilo ali e às vezes quer descontar até na gente. Então, finalizo. Vamos lá, Jorge. Está aí, ó. A nossa carne é fraca. Então, pronto, a carne é fraquinha. Senhor, me ajude. Pai, não sou nada não, Jesus. E Deus me ajude. E às vezes tu quer dar uma de Davi. Não é assim? Está lá em 2 Samuel, capítulo 11 e 12. Davi, o Natan: pô não, profeta,
Chegou um homem rico, e é o seguinte, tinha um pobrezinho que criava uma ovelhinha, era como se fosse um gatinho de estimação, um cachorrinho bem cuidado, e etc. É uma ovelhinha bem zelada. Mas aí um amigo do rico chegou, e o rico mandou pegar a ovelhinha. Matou a ovelhinha e fez o quê? Aí Davi disse, quem é esse miserável para me mandar prender agora? Ele disse, é tu. É tu. Às vezes a tua tem às vezes, irmão, tem irmão. O irmão agora estava me dizendo, pastor Zé, eu tenho um irmão aqui que mente tanto que depois ele mesmo sai. Rapaz, eu acho que é verdade mesmo que eu estou dizendo. De tanto ele mentir, ele pensa que é verdade a mentira dele. E tem muita gente assim. Rapaz, mas será se ele volta para saber, irmão, foi que eu disse aí para ti. Ah, irmão, você disse isso, porque ele pensa que ele está dizendo a verdade. Então tem pessoas assim que tem esse excesso. Muito cuidado, irmão, muito cuidado. Vamos lá. Então, em último lugar, é o último ponto, não é isso, Jorge? É o último ponto. Aí pronto, vamos lá. Coloca lá o versículo, só para a gente analisar. Olha o que diz aí. Ser vigilante e confirma os... Oh, irmão, lá naquela igreja estava todo mundo morto. Porque não vigiaram. Mas ainda tinha um focozinho de vida. Tinha um grupinho lá que estava lutando para servir a Deus. Eita, meu Deus. Tem sempre um grupinho. Não é grupinho ruim que eu estou falando, não. Estou falando de grupo. Tem sempre um grupinho que não perde culto de quinta-feira, que não perde o culto de doutrina, que não perde os trabalhos, tem sempre um grupo que não deixa. A multidão lá já estava morta, mas aí João diz, olha, é o seguinte, confirma, eita, glória a Deus, eu chorei lendo isso aí hoje, confirma, olha aí, confirma os restantes que estão para o quê? Ou seja, antes que as coisas que estão prestes a bater a porta para atacar eles, vai lá e confirma, levanta eles, fala da vida, fala do Espírito Santo, e deixa o Espírito Santo levantar eles, e não permitam que eles sejam destruídos. Eu estou aqui, meu irmão, todo dia tocando a trombeta, e dizendo, não morra não. E eu vou dizer uma coisa para vocês, a vinda de Jesus se aproxima, e quando Jesus disse em Mateus 24, o amor esfriará, é porque vai chegar uma época, eu preguei isso agora, vai chegar uma época que a situação vai ser tão dramática que muitos vão deixar. Mas aí eu quero dizer o seguinte, mas nunca vai ficar sem esse pouquinho aqui. Nunca vai ficar sem esse pouquinho. Quem faz parte aí desse grupo? Oh, glória a Deus. Confirma. Eu estou aqui para dizer, não deixe essa chama se apagar dentro de você. Não deixe esse fogo se apagar, continue. Agora é o seguinte, venha para os trabalhos, leia a sua Bíblia, vigie. Olha, ele está dizendo, ser vigilante e confirma, vai lá, tem um pouquinho lá, grita para eles, Jesus ama vocês, o Espírito de Deus dá vida. Diga para eles se levantarem. Eita glória. Eu estou todo dia aqui, meus irmãos. Tem uns que estão largando a fé, tem uns que estão pegando as coisas do mundo, tem uns que estão frios, não glorificam mais, não cantam mais, tem uns que já estão vivendo mesmo a vida do mundo, é casal crente se desviando, namorando, é maldade, é pecado, mas eu estou aqui, tem hipocrisia, mas eu estou aqui dizendo, tem um restante aqui, tem aqueles que não se dobram diante de Baal, oh glória a Deus. Tem aqueles que Deus diz para ele, como diz para Daniel 12:13, vai até o fim, rapaz. Tem crente aqui que todo tempo, ou tem a festa, ou não tem a festa, ou tem a cantor, não tem a cantor, ou tem a pregador, não tem a pregador. Ele está aqui todo dia louvando e glorificando, dizendo, Maranata. Ora vem, só quem é desse grupo, diga glória a Deus. Mas também, irmão, seja esse que conforte os outros. Vê o irmão fraquinho, vai lá, irmão, Deus é contigo. Rapaz, se levante. Rapaz, se desperta. Rapaz, olha, Deus, vá lá e dê seu grito. E dê seu grito como Jonas deu na cidade de Nínive. E assim nós estaremos levantando vidas para a glória de Deus. Quem acredita nisso, diga amém. Deus abençoe a todos.